O problema de querer estudar de verdade é que vai ficando cada vez mais difícil você consumir conteúdo normal, entre aspas, né? Ou seja, conteúdo de gente que evidentemente não sabe do que tá falando, né? Por um lado, é que nem você, aquele cara que começa a gostar de café, né? E aí, porra, ele não consegue tomar qualquer café porque ele acha uma merda, né? Isso não é legal, né? Você fica chato, entre aspas. Mas por outro lado, é do caralho que você, né? É interessante que você pare de ver tanta merda, né? E eu acho que, me chame de extremista se você quiser, mas eu acho que o conteúdo que a gente consome, as informações que a gente põe pra dentro da nossa cabeça, eu acho isso mais importante do que café. E eu acho que para algumas coisas que realmente importam, é importante que a gente mantenha os padrões altos. Pois bem, né? Isso aconteceu comigo recentemente, eu estou num processo aí de ler a obra completa de Platão, né? Filosofia grega, pá, tô lá, tô lendo. Um calhamaço desse tamanho, assim, todas as histórias, todas as diálogos de Sócrates, né? Escritos por Platão. E de vira e mexe, eu bato o olho em alguma ideia que eu falo, nossa, que do caralho isso aqui. Né? Por que eu nunca vi ninguém falando sobre esse assunto, né? Por que quando as pessoas vão falar sobre, né, filosofia, sobre esse, né, Platão, Aristóteles, não sei o quê, por que eles sempre repetem os mesmos 4, 5 ideias que os caras falam, e só isso que você vê por aí? E aí eu tive uma certa de uma realização, que é tipo, porra, é porque ninguém leu, né? Ninguém leu essa merda. Ninguém leu o texto original. As pessoas leram o resumo do resumo do resumo do resumo. Né? Porque como funciona? Como funciona a não ficção? Como funcionam os livros, por exemplo, de autoajuda, ou até livros de, né, de modernos, assim, explicando algum assunto que não seja, sei lá, explicando algum assunto que seja histórico, por exemplo, né, ou filosofia, né, algum desses livros de livros modernos, sabe, de política, de economia, como funciona isso? Como funciona a autoajuda, não ficção? O cara vai, ele lê várias coisas, né, e aí ele destila aquele negócio e escreve um livro que tem um pouco das próprias ideias e um pouco da explicação dele sobre outras ideias. Né? É muito. É muito. É tipo assim, é quase impossível você ter uma ideia que seja 100% original. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que tudo que havia de ser dito já foi dito, mas como ninguém estava prestando atenção, temos que dizer novamente. Né? Eu não lembro quem disse essa porra, mas é uma frase que eu acho legal. E então é mais ou menos isso que funciona, né? Se você vai no final de um livro de autoajuda, você tem ali uma bibliografia, ou seja, todas as obras que serviram de referência para aquela obra que você está lendo. E se você quiser, você pega essas outras obras da bibliografia, você pega, você lê elas, né? E você vai no final delas, e geralmente vai ter uma outra bibliografia, então uma outra lista de referências. E se você continuar seguindo nesse processo, indo atrás de bibliografia, de livro do livro, o livro que o cara leu, para escrever o livro que o cara leu, você vai eventualmente chegar em algumas obras de fundação, né? Você vai chegar no core, no que eles chamam de canon, né? Nas obras canônicas da cultura ocidental. Né? As obras que fundaram a nossa cultura. Fundaram a forma que a gente pensa, que a gente vê o mundo, que a sociedade se organiza. Você eventualmente vai chegar na filosofia grega, na organização barra no direito romano e na visão de mundo cristã. Eventualmente você vai chegar nessas coisas. Por quê? Porque esses são os três pilares que criaram a nossa civilização ocidental. Então, pra mim, não sei se pra você. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, não sei se pra vocês faz sentido o que eu tô falando, mas eu acho que se a gente quiser, né, qual a melhor forma de entender como as coisas funcionam hoje? Porque a gente pensa de certa forma, porque a gente tem certas ideias, nada melhor para entender isso do que entender, né, e ler os textos que fundaram essa cultura, os textos que começaram essas ideias, né, os textos que todo mundo leu depois para escrever sobre o assunto. Né? Platão sendo uma dessas coisas, mas a gente tem Aristóteles, a gente tem São Tomás de Aquino, a gente tem, né, direitos romano, a gente tem esse tipo de coisa que quando você pega, né, Bíblia, que são textos que realmente, porra, serviram de base para todos os outros. Isso são os clássicos, né? Quando eu digo no título do vídeo que você, pelo amor de Deus, leia os clássicos, é isso que eu quero dizer, né? Pra que você vai ficar lendo o resumo do resumo do resumo do resumo quando você pode pegar o original, quando você tem acesso ao original, às vezes mais barato do que esses livros de autoajuda moderno, né? Você compra, sei lá, num Kindle, assim, você compra, porra, você acha uns livros de filosofia
que custa vendida a preço de bala Sete Belo, assim, 3 real, 2, 3. Eu comprei a coleção completa do HP Lovecraft, que não é exatamente filosofia, mas, porra, eu paguei 3 reais, né, por toda a obra do cara. Então, às vezes, esse livro você encontra até mais barato por aí. E por que você deveria ler os clássicos, né? Por que você deveria fazer esse esforço, né? Porque sim, é mais difícil, é mais complexo. Por que eu acho que você deveria fazer... Alex, sono. Por que eu acho que você deveria fazer esse esforço? Porque pensa comigo, bicho. Se essas são as obras que fundaram a nossa cultura, que fundaram a nossa civilização, qual que é a melhor forma de se proteger, né, de ser enganado por pessoas que, né, que querem manipular as ideias, que querem manipular as coisas que a gente pensa, a forma que a gente vê o mundo, para benefício próprio? Né? Qual que é a melhor forma de fazer isso, se não lendo e entendendo as fundações da nossa cultura e da nossa sociedade, da nossa civilização? Ué, eu acredito que não exista jeito melhor. Eu acredito que essa seja a melhor forma. Por isso que eu estou recomendando que você o faça. Né? Porque, sei lá, bicho, tem gente, né? Tem gente, organizações, pessoas, grupos, que, assim, eles agem não querendo o seu benefício, né? Não querendo você que está assistindo, nosso benefício, não tendo nosso benefício em mente. Né? Eles têm interesse, né, em mente os próprios benefícios. E se... Né, tem gente que não tem, porra, né? Sabe, compasso moral. Tem gente que não é boa, tem gente que é escrota mesmo, né? Sei lá, tem gente que é, porra, malvada, maldosa. E o cara, ele vai usar essa informação, ele vai distorcer essas ideias para benefício próprio, com o seu detrimento. Mas se você tem esse conhecimento, se você entende como que isso aqui, tudo que a gente tem hoje, se sustenta, como essa visão, essa forma que a gente enxerga o mundo, né, não veio do nada, não apareceu do nada, é porque tem uma... Né, em algum momento, outras pessoas colocaram os tijolinhos e hoje a gente tem uma torre que a gente consegue subir lá em cima e ver, né, no conforto do nosso sofá, no conforto do topo da torre, a gente consegue ver todo o reino, todo o campo. Mas alguém teve que construir essa merda. E se você não entender, se você não conhece, é muito mais fácil que alguém chegue, quebra o bagulho pela base e tudo se desmorone. E aí você se pergunta, né? Você pode se perguntar, o que é uma pergunta válida? Vamos lá. A gente é, né, porra, Brasil, né? A maioria da galera não tá, pô, digamos que preparada para ler filosofia clássica. E se eu não entender nada? E se eu, porra, li e não entendi bulhufas do que o cara escreveu? E eu te digo, não importa. Não importa se você não entendeu absolutamente nada. Porque isso vai servir para algumas coisas, né? Primeiro vai subir para subir a sua barra em relação ao que é uma leitura difícil, o que é uma leitura sofisticada, o que é um pensamento sofisticado. Então, pô, não é porque, sabe, não é porque tu cresceu lendo Harry Potter e essas merdas desses livros, né, Jogos Vorazes, que aquilo ali tem que ser, né, o livro não precisa ser gostosinho de ler para ser um livro bom. Né, ele não precisa ser fácil de ler para ser um livro bom. Inclusive, muitas vezes, os livros que eles são mais difíceis por um motivo, né? Ninguém lê Platão há 2000 anos porque é difícil e a gente gosta de ler coisas difíceis, né? É porque tem uma coisa muito valiosa ali dentro e é uma coisa naturalmente muito complexa, então não tem como você explicar uma coisa complexa de uma forma muito, muito simples, né? Senão fica meio tosco, senão fica meio idiota, você não perde um pouco da potência do negócio. Daí esse é outro ponto importante. É importante que você leia isso porque faz o seu cérebro trabalhar, faz o seu cérebro pensar. Né? Algumas coisas são complicadas. Ponto. Alguns assuntos são complicados. Né? Algumas coisas não dá para explicar em 8 minutos num vídeo do YouTube. Em 9 minutos num vídeo do YouTube. Não tem como. Eu não consigo te ensinar metafísica em 5 minutos, entendeu? Algumas coisas, elas são complicadas. Isso força o seu cérebro, ler esses livros força o seu cérebro a pensar nessas coisas. Você fica mais inteligente, você fica mais capaz, você adquire conhecimento que as pessoas não têm.
Isso te torna mais valioso. E segundo, que quando você for tentar lembrar do que você tiver escrito, do que você aprendeu, você vai ser melhor em relembrar e reter aquele conhecimento, né? Existem pesquisas que falam que quanto mais esforço você faz para relembrar de alguma coisa, mais aquela coisa vai fixar na sua mente, né? Então, se você lê, uma coisa é você ler um livro, né? Você lê o capítulo de um livro, e você ir fazendo notas conforme você vai lendo. Outra coisa é você terminar de ler o capítulo do livro, levantar, tomar uma água, ir no banheiro, voltar, e aí tentar relembrar o que você escreveu. Aquilo que é possível que você lembre menos, óbvio, do que quando você foi fazendo as anotações enquanto você lia. Mas aquilo que você relembrar, aquilo que você conseguir resgatar da sua memória, vai ser muito mais. Vai fixar muito melhor na sua cabeça. Porque o que as pessoas não entendem, muitas vezes, é que aprender não é um processo de você adquirir conhecimento. É um processo de você deixar de esquecer o conhecimento. É muito estranho. Todas as técnicas de estudo, no final das contas, elas são basicamente para isso. Para que você se torne melhor em relembrar as coisas que você já aprendeu. Porque pensa comigo, não tem eu te conto uma história. E ela entrou na sua cabeça, você entendeu. Então, tecnicamente, você aprendeu aquela porra. Mas aí, 6 meses depois, eu peço pra você contar aquela história e você não lembra dela. Então, o que a gente quer fazer é tornar possível, né, que você não, né, técnicas e táticas para que você esqueça menos das coisas. Só que mesmo assim, óbvio, eu acredito que não seja fácil para todo mundo. Eu acredito que, né, para ninguém é fácil, na real. Então, eu separei alguns livros introdutórios, né, por onde começar, por onde você começa a ler os clássicos. É esquisito, porque eu passei o vídeo inteiro falando pra você ler a fonte, e aí eu tô te falando nos livros introdutórios agora, né? Eu não sou um hipócrita nojento. O que eu tô fazendo é que, se você tem um contexto do negócio, né? Não é nem que as pessoas leram o resumo do resumo. É que as pessoas não fizeram nem isso, né? Então antes, né? Talvez antes de você pegar um Platão, você lê um pouco sobre como as ideias no geral dele eram, mais ou menos assim, é um bom contexto, né? Quem foi Sócrates, quem foi Platão, onde eles viveram, como que eles morreram, esse tipo de coisa. É legal ter um contexto para você conseguir absorver melhor e, né, e ter um pouquinho mais preparado para ler aquelas ideias, mas ainda assim vai ser difícil, não se preocupa. Então, alguns livros introdutórios, né? O primeiro deles é O Ideias Têm Consequências, do Richard River, ótimo livro. Esse eu coloquei o título em inglês, que é o Religion and the Rise of the Western Culture, ou seja, religião e a ascensão da cultura ocidental. É um livro de história pesadíssimo, que ele fala, né, sobre religião e como isso construiu a nossa cultura. A Última Superstição, do Edward Feser, com E, F-E-S-E-R, Feser. E esse é um livro que, apesar de ele falar sobre ateísmo, ele também é um livro que faz uma introdução belíssima à filosofia, à metafísica. Principalmente a metafísica, que geralmente as pessoas costumam achar a parte mais difícil, a metafísica de Aristóteles, de Platão e de São Tomás de Aquino. A Abolição do Homem é um outro. A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, o cara que escreveu Crônicas de Nárnia. É um livraço incrível que fala sobre a importância, né, e sobre como que a gente precisa ter valores que são universais e objetivos, né, e não aquele negócio de cada um tem a sua verdade, cada um vive do jeito que quiser. E tá tudo bem. E por último, Ortodoxia, do Chesterton, que é um livro que fala mais especificamente sobre essa nossa base cristã. E eu também recomendo um recurso gratuito no YouTube, né, do queridíssimo Ítalo Marcilli, que é uma série de lives que ele tem chamada de Super Live Series, onde ele fala de psicologia, simbologia, filosofia. É uma ótima introdução a esses assuntos também, né, se você quiser começar a entrar nisso e não quer comprar livro, sei lá. Acho que você devia, mas se tu não quiser, tem uma playlist, porra, são 18 aulas de 5 horas cada, vai lá, assiste, que você já vai estar com a cabeça completamente diferente no final, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Um cenário um pouco diferente, mas eu tive que vir aqui no meu quarto, perto da janela, gravar por causa disso aqui. Olha só que beleza. Olha só, está nevando e está uma beleza, está a coisa mais linda. Então eu quis vir aqui gravar esse vídeo no meu quarto. Então, pois é, espero que vocês tenham gostado de falar comigo na minha cama. É como se a gente estivesse juntinho
se abraçando na cama, tá bom? E eu sussurrando no seu ouvido sobre as ideias de Platão e Aristóteles. Beleza? Um beijo. Tchau.